Jesus, divino amigo, possa nos conferir o teu amor, inundando os nossos corações de ânimo, otimismo, fé, esperança, sobretudo nesses dias um tanto amargos, dolorosos, difíceis, cheios de notas alarmantes que perturbam esse ou aquele coração. Mas a bondade celeste que nos agasalha vai continuar amparando a toda a terra, agasalhando os nossos corações, endereçando os recursos de que nós precisamos. É nesse clima de espiritualidade que nós suplicamos ao alto, possa inspirar os nossos corações a darmos sequência a essa tarefa singela desse dia que passa, desse dia que segue. 2000 anos atrás, a gente vai encontrar na cidade de Jerusalém um grupo muito grande que se propunha, os hebreus, os judeus, se propunham a celebrar ali a festa da Páscoa. A festa da Páscoa dos judeus era a libertação do cativeiro do Egito, onde ficaram por mais de 300 anos. Então, para Jerusalém, iam os cameleiros bronzeados do deserto, os vinhateiros de Gaza, os mercadores de Jericó, os homens do campo da Galileia, os pescadores do mar de então. E especialmente junto de Jesus, partindo da Galileia, partindo de Cafarnaum, numa distância mais ou menos de 135 a 140 quilômetros, romeiros desassombrados se dirigiam para celebrar a grande festa, a festa de Páscoa de então dos hebreus daquela época. Por incrível que pareça, a entrada de Jesus em Jerusalém foi triunfal, até mesmo porque eles sabiam daquele jovem galileu que realizava prodígios notáveis e deixava escapar o amor, a bondade, a doçura a alcançar todos tantos corações. E quando Jesus se aproximava de Jerusalém, aquele grupo espalhara-se ao longo do caminho pétalas, flores, tapetes, palmas para que Jesus passasse. E quando Jesus entra em Jerusalém, acaba por despertar o ciúme, a inveja e a insegurança junto aos sacerdotes de então. E os sacerdotes logo se mobilizam para investir com uma inverdade contra Jesus. E de fato eles conseguem a tal ponto que terminam por prender Jesus. E nós vamos, claro, ver Jesus nesse dia terrível, nesse dia amargo, na Fortaleza Antônia, perto ali daquela praça, de frente àquela praça, onde se acomodavam milhares de pessoas. A Fortaleza Antônia é a residência oficial da autoridade romana, e Pilatos lá estava. A pressão fora tão grande que aquela turba ensandecida terminou por pressionar de tal forma que nós vamos ver Pilatos naquele gesto célebre de lavar as mãos e condenar Jesus à crucificação. Quando Jesus é condenado à crucificação, eles o obrigam a carregar o madeiro da ignomínia, que muitos dizem que tinha aproximadamente 70 quilos. E claro, deveria levar ao longo da Fortaleza Antônia até o Gólgota, até o Calvário, que ficava fora das muralhas, dos muros da cidade, numa distância de 600 metros. E lá empreender aquele dia amargo e doloroso, agora eles já estavam lá no Gólgota, lá no Calvário. E quando Jesus estava crucificado ali, naquele madeiro amargo, difícil, ao lado de Jesus haviam dois malfeitores também condenados à pena capital, à pena máxima. Um desses malfeitores, ele tinha o nome de o arrependimento. O arrependimento batera no coração daquele malfeitor, daquele ladrão. Ele atendia assim pelo nome de Dimas, e ele pensava que aquela seria sua última empreitada no crime. Ele desejava buscar ali alguns valores amoedados para ter um casamento feliz, sereno e tranquilo com sua noiva Esther, que estava ali naquele dia da crucificação. Mas eles foram alcançados por uma patrulha romana e condenados à crucificação. E como foram condenados à crucificação, em lágrimas, Dimas volta-se para Jesus e lhe diz: Senhor, quando estiveres no paraíso, lembra-te de mim. Não se esqueça do meu coração quando partires para o alto. E naquele momento, Jesus, voltando-se para Dimas, com doçura, com brandura, lhe diz: na verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso.
O estarás comigo no paraíso não significa que Dimas, logo depois do desencarne, iria para as culminâncias celestes, para o mundo da paz, para o mundo do amor, para o mundo das luzes, mas significava sim que ele deixava todo o passado de sombras para trás e olhava para frente para conquistar as luzes que renovam, as luzes que elevam o ânimo, o otimismo, para conquistar os celestes preceitos de Jesus, os preceitos do amor, do perdão, da caridade, da fraternidade, da humildade, da cooperação junto àqueles que estão ao nosso lado. E então Dimas, ele tinha isso no coração, ele desejava dessa forma, era ali um malfeitor arrependido. Do outro lado estava crucificado o ódio, estava crucificado o mau humor, a irritação, a revolta, e atendia pelo nome de Gestas. Ele era, na verdade, usava frases ali de palavras ásperas, palavras que corroíam, palavras que perturbavam, e chamava de Jesus: se és mesmo o Messias, liberta a si mesmo e liberta a nós outros. E disparava gargalhadas perturbadoras, gargalhadas horríveis, que certamente alcançavam o coração daquele grupo que lá estava. Aquele dia de Jerusalém acabou. Aquele dia de Jerusalém desencarnaram, perderam suas vidas todos aqueles que lá estavam naquele monte do Gólgota, naquele monte do Calvário. Mas nós vamos deixar esse dia que ficou marcado e registrado na história, e nós vamos fazer uma viagem no tempo e no espaço. Nós vamos deixar ali o Oriente Médio, nós vamos deixar Israel, e nós vamos atravessar todo o mar Mediterrâneo e nós vamos para a Itália. Nós vamos para a Itália, lá pelo ano 1200, numa região belíssima, numa cidade pequenina chamada Assis. E nessa cidade de Assis, que tem um horizonte encantador, maravilhoso, lá tinha um jovem. E esse jovem tinha um propósito: viver o cristianismo em plenitude, viver o cristianismo, reviver mesmo o cristianismo de outrora, o cristianismo da humildade, da caridade, da fraternidade, o cristianismo que ama, o cristianismo que perdoa, o cristianismo que socorre, o cristianismo do sacrifício, o cristianismo da renúncia. E ele, chamado Francesco Bernardone, conhecido como Francisco de Assis, passou a arrebanhar um grande número de corações que com ele queria caminhar. Muitos lá estavam, e eles criaram umas choupanas, umas casas muito simples, bem simples, para refletir ali a humildade que estava no coração daquele grupo. E é preciso dizer que Francisco de Assis, depois do Cristo, era a maior sensibilidade psíquica da Terra, era a maior mediunidade da Terra. E nós vamos vê-lo naquela manhã, nós vamos encontrar Francisco de Assis caminhando por entre aquelas choupanas. Em determinado momento, ele se depara com Frei Ângelo, e ao se deparar com Frei Ângelo, ele percebe que Frei Ângelo tinha uma aura não muito iluminada, não muito pura. Ele vai logo dizendo: Frei Ângelo, o que passa? E Frei Ângelo volta-se para Francisco de Assis e lhe diz: Pai Francisco, porque Francisco de Assis era chamado de Pai Francisco. O senhor imagina que hoje vieram 3 fugitivos das masmorras da cidade e eles me pediram, Senhor, para que eu lhes desse uma bilha d'água. E claro, para não comprometer-me com o criminoso, para não acompliciar-me com o crime, eu os enxotei, eu os mandei embora daqui. E falava de um jeito buscando ali a aprovação de Francisco de Assis. E Francisco de Assis, voltando com a doçura que lhe era particular, que lhe era peculiar, diz ali para Frei Ângelo: em nome da caridade, em nome do amor, em nome da bondade, pegue esta bilha d'água, vasculhe ali o entorno dessas colinas e oferte a esses 3 jovens, se os encontrarem, em nome do amor, em nome do perdão. E ele assim pega aquela bilha e sai e desaparece. Mas 2 horas mais tarde ele volta. E quando ele volta 2 horas mais tarde, ele vem acompanhado com os 3 fugitivos de então. E acontece alguma coisa muito interessante. Frei Ângelo estava cabisbaixo e envergonhado. E quando eles entram naquela sala onde estava Francisco de Assis, ocorre um fenômeno curioso. Um daqueles jovens, quando ele vê Francisco de Assis, ele é atraído para Francisco de Assis como uma limalha de ferro é sugado por um potente imã.
E ele não percebe que ele está em pranto convulso, ajoelhado ali diante de Francisco de Assis. Ele chora convulsivamente e Francisco de Assis, entendendo e compreendendo o momento que passava, coloca suas mãos sobre a fronte, sobre a cabeça daquele jovem e suplica a bondade do céu que possa endereçar àquele coração os recursos de que precisava para apaziguar, para serenar, para acalmar um tanto mais. E assim foi feito, ele vai acerenando, vai acalmando e ocorre um fenômeno, digamos, mediúnico curioso. É como se ele enfiasse a mão ali nos arquivos da mente e passasse a dizer: agora eu me lembro de 2000 anos atrás, quando eu estava no Gólgota, no Calvário, junto com Jesus. Eu disparava palavras, impropérios, atingia Jesus, aquele anjo celeste. Eu era Gestas, que lá estava a disparar ali aquelas palavras menos doces, aquele anjo que merece o nosso carinho, o nosso afeto, o nosso amor. Mas hoje eu voltei novamente pelas vias da reencarnação, por várias vezes na Terra, mas fui abraçado pelas sombras do crime. Mas hoje eu aqui estou, com esse anjo divino que coloca as mãos no meu coração e expunge, espanca ali as sombras que me perturbam para permitir que eu possa abraçar as luzes e transformar o meu coração. A partir daquele dia, aquela comunidade de Francisco de Assis conquistaram mais 3 jovens, se tornaram exemplos de caridade, de fraternidade, de humildade e abraçaram ali o cristianismo redivivo, o cristianismo da humildade, o cristianismo do amor. Assim é ser espírita. Ser espírita é exatamente isso. É a oportunidade, é o ensejo de aqui estarmos na Terra com um único propósito: transformar os nossos corações, mudar ali os nossos hábitos, as nossas atitudes. O ensejo de estarmos aqui na Terra, o que é ser espírita, o ensejo, a oportunidade é buscar momento para expressões para purificar o nosso coração, iluminar a nossa alma, vivenciando os preceitos do Cristo. Quando nós vivenciamos os preceitos de Jesus, nós vamos nos transformando, nós vamos nos modificando, nós vamos nos alterando e nos aproximando um tanto mais do Celeste Senhor. Então é imperioso nós que somos espíritas buscar viver esse evangelho da redenção, esses preceitos de Jesus, guardá-lo todo dia, toda hora e vivenciá-lo ao longo dos dias que seguem, ao longo dos dias que passam. E aqueles que se propõem a viver Jesus, guarde uma certeza: as mãos do Celeste Amigo irão lhe abraçar, as luzes do alto irão endereçar o teu coração a fim de conquistar aquilo de que precisa, as virtudes para aproximar-se um tanto mais da bondade celeste. Como Jesus não abandona, não desampara ninguém, nós nos recordamos também naquele dia de Cafarnaum, porque Jesus estava na casa de Pedro. Estava na casa de Pedro e aquela multidão suplicava a Jesus a bênção de um prodígio, de um milagre, de um socorro, de uma palavra doce, a acalmar, a serenar, a aliviar, a fortalecer sempre mais. E nós vamos perceber que naquele dia, a multidão, depois de muito lá estar, ela parte, ela vai embora. E quando ela vai embora, já era noite. Jesus segue até a praia. É preciso dizer que a casa de Pedro ficava bem próximo da praia, ficava de frente à praia do Mar da Galileia, que na verdade é um lago de água doces belíssimo. E lá, aquela noite, Jesus lá estava. E quando Jesus ali está à praia, Pedro surpreende o Cristo em lágrimas. Ele fica surpreso com aquele quadro e aproxima-se de Jesus e lhe diz: Senhor, mas por que choras? Hoje foi um dia que realizara tantos prodígios, tantas notas de bênçãos, benefícios, alívios, socorros, e o prodígio maior, tu fizera levantar aquele paralítico de outrora que estava preso, aquele catre infecto, imundo, nauseabundo por tantos anos, aquele influxo divino que escapara do teu coração, envolver aquele paralítico, e ele levantava, agora com vigor para caminhar um tanto mais. Então isso é motivo de celebrar, isso é motivo de júbilo, é motivo de alegria. E Jesus, em lágrimas, voltando-se para ele, terá a oportunidade de dizer: pois então, Pedro,
é por este rapaz que eu choro, é por este rapaz as minhas lágrimas. Nesta hora, este rapaz está indo aos lupanares da cidade, junto com algumas jovens equivocadas e infelizes, e ele está a dizer: agora que eu tenho vigor, agora que eu tenho saúde, agora que eu tenho força, eu quero fruir a taça do prazer até a exaustão. Ele mergulhar ali, sairia daquela paralisia, ele que vivia a doença, expiação, a dor e expiação, como socorro para não tombar nos equívocos, ele voltava novamente para precipitar naqueles abismos de desregramento, de viciação, para atrair novamente a paralisia, que seria o medicamento para evitar que ele precipitasse em abismos um tanto mais sombrios. Não é diferente da história do mancebo rico. O mancebo rico, ele desejava a paz. Ele pergunta para Jesus: Senhor, como é que eu faço para conquistar a vida eterna? Na verdade, a vida eterna ele queria outra coisa. Ele queria uma vida de paz. Ele queria uma vida de harmonia, ele estava sedento de paz, ele não tinha equilíbrio, ele não tinha paz. Então ele pedia para Jesus: o que eu devo fazer, Senhor, para ter paz, para ter equilíbrio, para ter felicidade? É o que tantos de nós buscamos no dia de hoje. E Jesus volta-se para ele e dirá: vá, vende tudo o que tens, reparte com os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas aquele jovem, como o jovem paralítico, ele tinha um coração preso às glórias da terra. Era mais forte buscar os tesouros do mundo do que os tesouros do céu, os tesouros imperecíveis de Jesus. Ele das costas abandona Jesus para tombar mais tarde na arena, perdendo a vida lamentavelmente. Então é imperioso notar e saber que ser espírita é guardar a certeza de que as mãos de Jesus, que as mãos do alto nos amparam e nos protegem quando nós pretendemos empreender esse caminho de transformar os nossos corações. E transformar os nossos corações, deixar o homem velho para trás, para conquistar o homem integral, o homem espiritual. Não é uma tarefa tão singela, não é uma tarefa tão simples. Ela reclama sacrifícios, ela reclama empenho, ela reclama esforço, ela reclama disciplina. E muitas das vezes nós, ou talvez eu, não esteja preparado para tanto, mas vale insistir, vale persistir um tanto mais para registrar uma virtude no coração, para nos aproximarmos um tanto mais do celeste amor, da celeste bondade. É preciso dizer que quem é espírita não pode deixar de ser grato, de agradecer. E nós temos motivos para agradecer? Alguém até poderá dizer: não, eu não tenho motivo nenhum para agradecer. Eu acho que eu não tenho motivo para agradecer, mas será mesmo que nós não temos motivo para agradecer? Vamos fazer uma viagem pelo nosso passado e perceber que nós vamos visitar aquele amor, aquele socorro do amor, aquele ajuda do afeto, pleno de sacrifício, pleno de esforço, pleno ali de renúncia de nossas mamães e de nossos papais. Nossas mamães abandonaram ali o conforto, a facilidade para velar o teu coração a toda hora, a todo instante, e empreenderam todo o esforço para te ver feliz. Todo o empreendimento, todo o trabalho, toda a dedicação de mamãe e de papai foi para nos ver bem. E em resposta, depois que nós emancipamos, em resposta ao que nós retribuímos para nossas mamães, para os nossos papais, alguns de nós oferecemos a distância, o silêncio, a indiferença. E isso dói tanto num coração de mamãe, isso amarga tanto um coração de papai. Os nossos corações amigos, papais e mamães, merecem a nossa gratidão. Vá lá hoje mesmo, como sendo espírita, abrace a título de gratidão por tanto que lhe fizeram, por tanto que lhe fazem. Então leve a gratidão, dê um beijo na sua mamãe, agradeça por tanto que ela tem feito por ti até hoje, até agora, e continuará fazendo sempre, não só aqui, mas também no mundo espiritual. Mas é preciso dizer que nós espíritas, nós temos que agradecer também a Deus. Será que temos que agradecer a Deus? De fato, Deus nos dá um presente celeste, um presente divino. Mas qual será esse presente celeste, esse presente divino? Alguém poderá perguntar.
esse presente celeste, esse presente divino que nos oferece Deus, é a vida. É a vida para que a gente venha conquistar expressões a iluminar o nosso ser, para aproximarmos da paz, da serenidade, do amor. E muitos de nós, às vezes, nos derrapamos ali, nos resvalamos nas ilusões, nas fantasias e precipitamos em abismos de viciações tantas que nós arruinamos esse presente celeste chamado vida. E quando nós arruinamos esse presente celeste chamado vida, nós perdemos o endereço de Deus. Quando nós perdemos o endereço de Deus, nós precipitamos em quadros de amargura, em quadros de sofrimento, em quadros de perturbação. Então é imperioso ser grato a Deus pela vida. Deus nos deu a vida para trazer o melhor para o nosso coração e levar o melhor para aquele que está à nossa frente. Mas é preciso dizer que nós temos que ser gratos também pelo trabalho. Alguém poderá achar até estranho agradecer pelo trabalho. O trabalho é a maior expressão terapêutica para os nossos corações. E muitos de nós vivemos a murmurar, vivemos a lamentar, vivemos a queixar, vivemos a disparar contra o patrão, contra o salário, contra o emprego, contra isso, contra aquilo. E nós devemos ser gratos ao trabalho, porque é exatamente do trabalho que nós buscamos as energias para irrigar e levar às nossas mesas o pão, o alimento, a veste, para temos um pouco mais de serenidade, calma, de conforto, de equilíbrio, de paz. Então agradeça a Deus pelo trabalho que tem. Agradeça a Deus pela oportunidade de trabalhar, ocupar o teu tempo, para não deixar que a ociosidade acaba abraçando o teu coração pelo tédio e venha a sofrer com depressões tantas, tristezas tantas. Então abrace ali o trabalho, que o trabalho é também um socorro para o nosso coração. Mas há um outro socorro notável para os nossos corações, é o socorro da convicção, é o socorro da crença, é o socorro da fé, é o socorro da nossa religião. A nossa religião é o ensejo, é a oportunidade de nos colocar mais próximos de Deus. Quem vive a religião, quem estuda, quem trabalha, quem se aplica nos preceitos de Jesus, se aproxima um tanto mais da comunhão celeste. Mas acontece que há alguns corações, talvez como esse ou aquele, talvez eu mesmo. Às vezes a gente lê ali a Bíblia, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, nós sabemos tudo. E por saber tudo, a gente dá um brilho no cérebro, né? Nós temos o cérebro que brilha e nós passamos a engalfinhar em duelos sobre essa ou aquela interpretação. Passamos a brigar com todo mundo, com esse, com aquele, e na verdade Jesus pretende isso. Jesus pretende que este cérebro que brilha, com os preceitos que ele aprendeu, possam migrar para o coração. E quando esses preceitos migrarem para o coração, que ele seja impregnado de amor, que ele vista as luvas da caridade, da fraternidade e passe a cooperar um tanto mais. Esta é uma forma de entender que a nossa convicção, a nossa fé espírita vai nos colocar em comunhão com Deus, em comunhão com Jesus, em comunhão com o alto. Guarde a certeza de que ser espírita é abraçar o trabalho, é abraçar a cooperação, sempre mais, um tanto mais. Mas dizendo ainda em ser espírita, nós não podemos esquecer que oportunamente, quando Jesus estava no Gólgota, ele lembrou ali os discípulos sobre orar e vigiar. Mas será que nós temos que orar e vigiar? Será que isso tem um reflexo em nós outros? Na verdade, a oração, todos nós a buscamos logo pela manhã, na cantilena da prece, na canção da oração, quando nós nos recolhemos. Mas será que ela tem algum reflexo positivo, algum reflexo? Porque nós perguntamos, muitos nos perguntam. Vou contar uma história muito interessante que aconteceu nos Estados Unidos. Havia uma jovem que estava numa alta estrada pilotando o seu carro em uma determinada velocidade. Até que, talvez por uma manobra menos feliz, o seu carro sofreu um acidente. E quando o seu carro sofreu um acidente, ela cai para fora do veículo. E quando ela cai para fora do veículo, ela se desdobra do corpo. Mas ela estava ligada ainda àquele fio prateado, ela não havia desencarnado. Ela havia só tido ali aquelas dificuldades e ela começou a perceber que os carros foram parando imediatamente atrás do carro dela. Primeiro carro, segundo carro, terceiro carro, quarto carro. Aconteceu algo muito interessante com o quarto carro. Ela percebeu que o quarto carro tinha uma jovem senhora
essa jovem senhora estava em preces. E dessas preces saía uma massa luminescente de luzes. E essas luzes deixavam o coração daquela senhora e alcançavam o corpo dela, que lá estava tombado ali naquele asfalto. E quando essa massa de luzes alcançava o coração daquela jovem, ela se recuperava, ela se revitalizava, ela se revigorava, ela melhorava. Até que vieram os médicos, levaram para o hospital. Antes, é preciso dizer, ela olhou a placa do carro, o seu espírito naturalmente, olhou e guardou ali a placa do carro e foi para o hospital, foi ali, recebeu ali a cirurgia, o tratamento e depois de tanto tempo ela deixa o hospital. E quando ela estava bem, ela vai até o Departamento de Trânsito dos Estados Unidos. Ela diz, quem é o dono deste carro? Ela apresentou o número da placa e imediatamente aqueles computadores potentes dos Estados Unidos, eles logo apontaram, falaram, olha, este carro pertence à senhora tal, tal, da cidade tal, do bairro tal, da rua tal. Ela disse muito obrigado, pegou ali, colocou ao bolso e foi embora. No dia seguinte ela vai ao encontro desse endereço. Ela vai para aquela cidade, ela vai para aquela rua, ela vai para aquele número, bate a porta e quando ela bate a porta, para sua surpresa, eis ali aquela senhora que lá estava. E ela então lhe conta a história. Vim lhe dar um abraço, pois suas preces me salvaram a vida. Suas preces me fortaleceram, suas preces me renovaram. E elas se tornaram exatamente amigas pelo fio da prece, pelo fio da oração. Quando nós formulamos uma prece, escapa de nós outros ondas mentais. E quando essas ondas mentais são impregnadas pelo nosso afeto, pelo nosso bom sentimento, elas ascendem para as alturas e onde vão elas recolhem os benefícios daquela brisa de amor e trazem para o nosso coração, para aliviar, para fortalecer, para renovar um tanto mais. Então é imperioso nós que somos espíritas habituarmos à prece. A prece é a oportunidade de ali acerenar um tanto mais os nossos corações, fortalecer um tanto mais o nosso momento. Não deixe de formular a prece. Mas além da prece, Jesus recomenda a vigilância. A vigilância das nossas atitudes? Sim, mas não só das nossas atitudes, também dos nossos pensamentos. Vigiar a nossa casa mental, para saber se nós não estamos tombando nesse ou naquele equívoco, nessa ou neste ou naquele engano. É a nossa oportunidade de assim pensar, de assim refletir, que a gente possa entender dessa forma, dessa maneira, desse jeito. Quem é espírita, a palestra... Eu não disse, mas a palestra é o que é ser espírita. E existe uma bandeira no espiritismo que diz, fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há harmonia, não há serenidade, não há paz, não há felicidade. Fora da caridade não há equilíbrio. Então é imperioso nós guardarmos a caridade de forma muito natural ao nosso coração. Que a gente não seja indiferente à dor daquele que passa, à dor daquele que está ali tombado em dificuldades tantas, e nós sabemos que não são poucas. Mas eu me lembro que eu estava, certa manhã, indo para o trabalho, era mais ou menos umas 7 horas da manhã, quando eu passei pelo carro num bairro de casas até de um padrão até razoável, eu percebi, quando eu parei o carro naquele pare, percebi que uma senhora, mais ou menos de uns 55 anos, ela estava ali a revolver o lixo. Mudava o lixo daqui, mudava o lixo dali, tirava isso, tirava aquilo, e quando ela tirava o lixo daqui, tirava o lixo dali, aquilo me tocou o coração. Falei, meu Deus do céu, isso machuca a gente, porque eu me lembro dos meus filhos, eu me lembro da minha família. Ela certamente tinha filhos e lá estava revolvendo aquele lixo para levar uma sobra, para mitigar a fome dos filhos que lá estavam. E aquilo perturbou o meu coração. Perturbou o meu coração e eu fiquei assim um tanto entristecido, mas mesmo assim parti. E quando eu fui passando com o carro bem de frente dela, eu vi quando ela pegou um daqueles enlatados e colocou na boca tomando aquele líquido que lá estava. Aquilo doeu tanto o meu coração que eu disse, não pode ser. Eu dei ré no carro, voltei até diante dela e quando eu parei bem do lado dela, eu pedi inspiração a Deus, eu pedi socorro a Jesus para escolher a melhor palavra, mais doce, para não ferir, para não machucar aquela que lá já estava perturbada por não ter
o necessário para caminhar um tanto mais. Eu desci do carro, fui ensaiando uma prece, até que cheguei diante daquela senhora e disse: Senhora, hoje o dia está bom para trabalhar, porque é um céu azul, o sol a brilhar. E fui conversando, ela foi me respondendo com frases rápidas, até que em determinado momento eu olhei para ela e disse: Senhora, a senhora me permite cooperar contigo? Ela apenas balançou a cabeça afirmativamente. Eu disse: graças a Deus. Eu enfiei a mão ao bolso e tirei a carteira. Quando eu tirei a carteira, eu disse: agora é o momento de oferecer algo a ela para mitigar, para minimizar as dores que certamente não são poucas, as dores que são tantas. Eu olhei ali, quando eu abri a carteira, eu tinha 2 notas. Uma nota era de R$2. Eu disse: meu Deus do céu, não dá para comprar o pão para os filhos, que certamente lá estão a chorar pela fome, que certamente estão perturbando terrivelmente aqueles que não têm o que comer. Mas a outra nota era R$100. Eu disse: meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Eu tenho uma nota de R$2 que não dá para ela saldar ali as dívidas, comprar ali o pão para os filhinhos, mas uma nota de R$100 era o dinheiro que eu tinha para abastecer ali o carro. Eu falei com Jesus, disse: Senhor Jesus, eu vou fechar os olhos e o Senhor escolhe para mim ali a nota que ela precisa, que ela tem necessidade. Eu fechei os olhos, coloquei a mão na carteira e peguei uma nota. Quando eu peguei a nota, eu abri os olhos, um alívio do meu coração. O alívio do meu coração, porque a nota era a nota de R$100. Peguei a nota de R$100 e disse: vai com Deus. Não para a nota, disse: vai com Deus para aquela senhora, que o grau de necessidade dela era muito mais acentuado, muito mais intenso do que o meu. Então, louvado seja a oportunidade de encontrar-se com o momento de ser fraterno com alguém, momento de aliviar a dor daquele que passa, daquele que sofre, daquele que padece. Esse é o nosso momento, ainda que seja essa ou aquela nota. A bondade do céu nos socorre a toda hora, a todo instante. Mas o belo da caridade para o espírita não é ali apenas contribuir com valor, com a cesta, com o agasalho, com o remédio. O belo da caridade é ver nascer novamente o sorriso da esperança, o sol a aquecer a coragem para aqueles corações caminharem um tanto mais. Isto é que é o belo da caridade. Quando nós buscarmos as mais doces palavras para encorajar, para animar, para consolar e para confortar, certamente nós teremos o nosso coração também amparado pelo alto. E isto é caridade e isto é ser espírita. Devo dizer também que no ano de 1845 até 1865, houve uma pandemia terrível na Europa. Essa pandemia foi a pandemia da cólera, pandemia perturbadora que alcançava milhares e milhares de pessoas que perdiam a vida. Até que certo dia Kardec recebeu uma carta de um espírita de Constantinopla. E esse espírita de Constantinopla, ele dizia mais ou menos assim: Senhor Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, senhor Allan Kardec, o senhor acredita que em Constantinopla mais de 70 mil pessoas morreram da cólera? A cólera é uma doença intestinal que é causada pela ingestão de água ou alimento contaminado, mais ou menos isso, e as pessoas sofrem. E ele dizia, esse leitor de Constantinopla, esse escritor, que em Constantinopla morreram 70 mil pessoas, menos os espíritas. Os espíritas não morreram. E dizia ele para Kardec, eles só não morreram porque certamente eles são espíritas. E o espiritismo ali foi a proteção daqueles corações. E Kardec, sensato e cortês, responde àquele senhor, responde àquele homem de Constantinopla e diz e afirma que a doutrina espírita não é o antídoto para a cólera, mas a doutrina espírita reúne preceitos divinos que melhoram o nosso padrão moral, com reflexo sim no nosso campo físico. E hoje há diversos estudos que falam da relação de fé e saúde, de oração e saúde. Então é possível que muitos tenham se beneficiado
com as meditações, com as orações. Mas naquele dia, naquele tempo, havia também um médico desencarnado. Ele se manifesta ali na Sociedade de Paris. Quando ele se manifesta na Sociedade de Paris, ele vem falar da cólera e vem falar das recomendações para superar aquele momento. A primeira recomendação é exatamente a recomendação de hoje, é a higiene. Lavar as mãos com água e sabão. Claro, se tivesse aqui hoje o álcool gel, a máscara, o distanciamento social. E ele diz mais, uma das recomendações dele para evitar o medo. Porque o medo patológico, o medo doentio, quando ele se instala na pessoa, ele cria um regime de alerta muito intenso e leva a pessoa ao estresse. Leva a pessoa à ansiedade, leva a pessoa ao pânico e ela adoece e padece muito mais. Mas ele diz ainda que o bom, o melhor nesses dias de dificuldades seria não guardar ressentimentos, ódio, ira e raiva. Porque aquele que guarda ódio, ira e raiva agrava ainda mais a tua condição. Então é imperioso buscar o melhor, e o melhor, ele dizia, busque a oração, busque o perdão, busque o amor, busque a generosidade, e nós teremos aí um socorro a mais para o nosso momento, para o nosso instante. Então ser espírita, sobretudo nesses dias de pandemia, que a gente possa viver a caridade, com precaução, com prudência, que a gente possa estender uma palavra de amor, que a gente possa orientar da melhor forma, da melhor maneira, mas jamais se esquecer da prece, da caridade, da fraternidade, porque isso também é ser espírita. Ao amigo internauta que segue conosco, segue aí o nosso carinho, o nosso abraço, e nós pedimos a Jesus o amparo do céu para proteger com sua aura celeste toda a terra, trazendo o amparo, trazendo a proteção para passarmos bem depressa desse tempo dessa pandemia, e que assim possa ser. Muito obrigado, meu amigo, que acompanhou a tarefa desse dia.